Ministério da Saúde inclui produtos medicinais desenvolvidos pela Unesp na lista de interesse para comercialização. Cicatrizante cirúrgico e soro contra veneno de abelhas foram produzidos em Botucatu após anos de pesquisa. Produtos estão em fase de testes em pacientes e podem chegar ao mercado até 2019. Na entrevista do dia, a professora do Departamento de Psicologia da Unesp em Bauru, Nilma Renildes, vem ao estúdio falar sobre violência contra a mulher. Quarta-feira, 6 de setembro, Unesp Notícias está começando. O Ministério da Saúde manifestou interesse em incluir na lista do SUS 2 medicamentos em fase final de testes que são desenvolvidos pelo CEVAP, o Centro de Estudos de Venenos e Animais Peçonhentos da Unesp em Botucatu. Os pesquisadores da universidade vêm há anos trabalhando na criação desses 2 produtos inéditos no mundo, o selante de fibrina e o soro antiapílico. No laboratório do CEVAP, o trabalho não para. E o resultado desse esforço de professores e estudantes em breve poderá ser visto em toda a rede hospitalar brasileira. É que o Ministério da Saúde incluiu na lista de interesse do órgão o soro antiapílico e o selante de fibrina, produtos desenvolvidos aqui no centro. A partir da divulgação dessa lista, o Ministério da Saúde sinaliza de que esses 2 produtos são estratégicos para o Ministério, ou seja, assim que produzidos, eles serão comercializados e serão colocados à disposição da população via o Sistema Único de Saúde. Nós já mostramos no Unesp Notícias a evolução das pesquisas dos 2 produtos. O selante de fibrina funciona como um adesivo cirúrgico usado para cicatrização de úlceras. É uma espécie de cola biológica para a pele. O selante hoje ele atua como um adjuvante na cicatrização, ou seja, ele melhora todo o ambiente da ferida, seja ela de uma úlcera, seja uma fratura, a reparação de um nervo, né? Então ele prepara esse ambiente e acelera o processo cicatricial. O CEVAP vem trabalhando no desenvolvimento do selante totalmente brasileiro há 28 anos. Agora, o produto está na fase de testes com pacientes e a expectativa é de que, até 2019, ganhe o registro definitivo. Mesmo antes de chegar ao mercado, o cicatrizante se destaca em relação a produtos similares. Nós temos diversas marcas de selantes, no entanto, todos aqueles são produzidos a partir do sangue humano. Nós temos um biológico, um produto derivado de animais, uma parte do veneno de serpentes, outra parte do sangue de búfalos. Isso mostra a inovação do projeto. O Estudo APS é outra iniciativa pioneira do CEVAP que vai disponibilizar no mercado o único soro no mundo capaz de combater um ataque múltiplo de abelhas africanizadas. É uma espécie comum no Brasil, bastante agressiva. Só em 2015, 39 pessoas morreram no país por causa de picadas de abelhas. Uma picada de abelhas, isso é uma coisa que já tinha sido solucionada na medicina. O problema é quando você é vítima de um ataque maciço, quando você é vítima principalmente de mais de 200 picadas de abelha, ou 500, ou 1000 picadas de abelha, coisa que é relativamente comum no Brasil. Não existia nada então na medicina que bloqueasse, que inativasse essa ação do veneno. Quando você toma uma ferroada de uma abelha, no local ali onde ela ferrou, ela libera o ferrão, parte da sua musculatura, a acessória do ferrão, a glândula de veneno e parte do seu trato digestório. Então, junto com a glândula de veneno, é liberada uma substância chamada isopentiloacetato, que nós chamamos de um feromônio de alarme. O que é esse feromônio de alarme? Quer dizer assim, que aquela abelha que ferroou e vai morrer, ela não vai morrer à toa. Ela vai sinalizar para as demais que ali eu tenho alguma coisa oferecendo risco, e aí você vai ter uma grande mobilização de abelhas para virem ferroar no mesmo local. O desenvolvimento do soro começou em 2000 e conta com a parceria do Instituto Vital Brasil. Há cerca de um ano, ele é testado em um grupo de 20 pacientes. Até agora, não houve efeitos colaterais significativos e a resposta ao tratamento é positiva. Mesmo assim, o soro antiapílico deve demorar um pouquinho para chegar aos hospitais brasileiros. Nós vamos finalizar
provavelmente até meados do ano que vem, essa fase 1/2, e já estamos prospectando o ensaio de fase 3, onde realmente nós vamos conhecer a respeito da efetividade, ou seja, se o produto vai ter sucesso, se ele vai ser realmente eficaz. Essa fase ela é bastante longa, ela demora geralmente de 1 a 3 anos, e obviamente nós precisamos de recrutar muitos pacientes, são mais de 2 ou 3 centenas de pacientes, ou seja, não existe uma previsão que a gente possa datar com segurança, mas a gente acredita que num prazo máximo de 5 anos, todos essas variáveis vão ser conhecidas e a gente possa então avaliar se o produto tem benefício e possa ser colocado no mercado. O soro antiapílico e o selante de fibrina são bons exemplos da chamada medicina translacional. O nome é complicado, mas é simples de entender. Ela funciona com a transferência de todo o conhecimento científico adquirido aqui na universidade até chegar à sociedade, com soluções que melhoram a qualidade de vida e a saúde da população. Um trabalho indispensável, mas que precisa de investimento. Para esses 2 produtos propriamente dito, nós tivemos um apoio muito grande do próprio Ministério da Saúde, que reconheceu a sua importância e a expertise da Unesp na geração de novos medicamentos e está financiando os ensaios clínicos, ou seja, aqueles testes em pacientes para que nós possamos registrar os produtos e assim eles entrarem no mercado. É uma conquista muito grande para o país, tá? Para a Unesp, né? Então é um orgulho, a gente tem que enxergar como um orgulho, né? O CEVAP ter conseguido retirar a pesquisa de base e conseguir colocar na prática isso, né? Conseguir levar para a população um produto que vai salvar vidas, já salvou, né? Então é um orgulho muito grande poder participar dessa equipe. Para quem vai ficar em Bauru ou pegar a estrada, é hora de saber a previsão do tempo para o feriado prolongado. As informações do IPMET e do CPTEC. Os próximos dias serão de tempo firme, com sol e calor durante a tarde, graças a uma massa de ar seco que se mantém sobre o estado de São Paulo. Em Bauru, até a próxima segunda-feira, não estão previstas mudanças nas condições climáticas. Agora, a umidade do ar está em 23%. São registrados ventos de 3 km por hora. Hoje a temperatura variou bastante. A mínima foi 15 e a máxima chegou aos 31 graus. Para amanhã, mínima novamente de 15 e máxima de 32 graus. Por conta do feriado de amanhã, as repartições públicas fecham na quinta e na sexta-feira. Retomam as atividades na segunda às 8 da manhã. O funcionamento dos ecopontos fica suspenso amanhã, mas volta ao normal na sexta e no sábado. Já a coleta de lixo orgânico está mantida no feriado. Para quem precisar de atendimento médico, os prontos-socorros e as UPAs vão funcionar normalmente 24 horas por dia. Já os casos envolvendo água e esgoto devem ser comunicados ao DAI pelos telefones 0800 77 10 195 ou 3235 6140 e 6179. Para quem quer opções de lazer, o Zoológico Municipal e o Jardim Botânico permanecem abertos ao longo do feriado prolongado. Para quem vai de ônibus para o Sambódromo, acompanhar o desfile de 7 de setembro, vale a tabela horária de feriado. E a Indurb informa que vai colocar mais ônibus à disposição, caso haja necessidade. Depois do intervalo, nosso assunto é violência contra a mulher. Recebemos a professora do curso de Psicologia da Unesp, Nilma Renildes. Nós voltamos num instante, então fique com a gente. Voltamos para falar de um assunto que ganhou repercussão na última semana. O caso do juiz que libertou um homem preso em flagrante depois de ejacular em uma passageira de um ônibus em São Paulo. Solto, 3 dias depois ele atacou outra mulher e só então a justiça decidiu mantê-lo preso. Nós recebemos a professora Nilma Renildes, do curso de Psicologia da Unesp em Bauru, para comentar esse assunto. Muito obrigada, professora, pela sua presença aqui hoje. Obrigada a vocês pelo convite novamente e para a gente poder estar contribuindo, né, na diminuição da violência contra a mulher. Obrigada. Professora, a decisão do juiz, ela foi embasada pelo argumento, né, de que nesse ato não houve violência ou grave ameaça
para constranger a vítima. Então, a partir dessa interpretação, deduz-se que, para ser considerado violência, um ato precisa ter contato físico, né? Você acha que a lei ela precisaria ser mais específica nesse aspecto? Olha, são dois movimentos. Eu penso que a lei pode ser mais específica em relação a esse argumento, mas a própria lei de 2009 dá bastante margem para a gente estar pensando um pouco mais ampliada essa questão. Já há muito tempo que nós estamos discutindo na violência contra a mulher, contra a criança, adolescente, contra idoso, ou contra qualquer pessoa, que existe diversos tipos de violência. Não é apenas o contato físico que torna um ato violento. Então, nós temos outras formas de violência, como a psicológica, como a violência da negligência, como a violência moral, como assédio moral, como a da dignidade sexual, que é onde se enquadra essa questão. É uma tendência mesmo do senso comum e, infelizmente, de muitos profissionais, imaginar que a violência existe apenas quando é o contato físico e que deixa uma marca explícita. No entanto, a violência psicológica e esse constrangimento pelo qual essa mulher passou deixou marcas profundas nessa e nas outras, e tantas outras que sofrem com isso nos transportes públicos, e muitos profissionais ainda não consideram essas novas formas, novas não, porque sempre existiram, mas novas formas de interpretação do que é a violência. No caso do ônibus, né, de São Paulo, a mulher ela buscou ajuda, mas a justiça soltou o agressor e ele voltou a cometer o mesmo tipo de crime poucos dias depois, né? Como se sente uma vítima, professora, de violência, vivenciando toda essa situação? Bom, esse juiz perdeu uma grande chance de ter feito justiça e de dizer a que veio nesse lugar que ele ocupa. Este agressor já tinha um histórico de 17 antes, né? E todos eles graves, 3 inclusive eram estupros consumados, e ele deixou passar mais uma vez. E isso é um pouco de reflexo dessa sociedade onde nós vivemos, de que não entende a mulher ainda como um sujeito de direitos e de que ela tem que ter a concordância para que as questões sexuais se desenvolvam ou não. Então, essa mulher, eu penso que num primeiro momento, ela se sentiu injustiçada, ela se sentiu impotente, sem contar toda a outra gama de sentimentos e sensações que ela experimentou nessa vivência da violência que ela sofreu no ônibus, como esses aspectos psicológicos que vão desde a sensação de ter sido objeto, de ter sido preterida em relação a ter feito justiça no caso dela e reconhecimento de que ela foi uma vítima. Então ela foi revitimizada por tudo isso que eu estou dizendo, além de muitas outras nuances de problemas psicológicos que são advindos desse tipo de situação que ela enfrenta. E, professora, como você avalia o fato, né, do agressor ele ter cometido 17 crimes para então ficar preso? E agora a alegação de que ele teria transtornos psicológicos. Os transtornos mentais, nesses casos de crimes, eles são sempre chamados a responder para tirar a responsabilidade do agressor. Eu penso que ter esperado 17 vezes, quando ele já tinha um histórico e de casos extremamente graves, trouxe riscos para as mulheres principalmente, para outros usuários do transporte público e privado, e trouxe uma sensação de impunidade e impotência para a sociedade de estar gerindo sobre esses casos. Ele tem um histórico, inclusive, de agressividade, e de um sujeito que escolhe as suas vítimas, porque os casos que eu consegui acompanhar, as pessoas estão no ônibus se sentindo seguras em função de estarmos numa sociedade que tem todo um princípio de sociabilidade a ser respeitado, e essas mulheres não tiveram esses princípios respeitados. Então eu imagino que
Houve um caso, inclusive, de aviltamento dos direitos humanos, especificamente na questão da mulher. Houve, sim, um crime contra a dignidade sexual e ficou essa sensação de impunidade, porque ele já tinha escapado 16 vezes ou 17, não consigo ter clareza agora, se são 17 casos, 16 que ele foi anistiado. Eram 15, aí foi o caso do ônibus e o último recente, pelo que a gente teve contato. 15 anistias, anteriores. Depois mais a 16ª, para na 17ª utilizar o argumento de que o sujeito pode possuir algum transtorno mental, até com isso no sentido de chamar proteção para ele. E quem vai proteger essas mulheres desses tantos outros sujeitos nesta condição, né? Então, me parece que precisamos dar uma modificada assim, na especificação dessas leis, tipificar melhor esses tipos de crime, porque é um crime de violência contra a dignidade sexual, é um crime que provoca violência psicológica, e muitas outras violências, se a gente quiser pensar em classificações. Além da legislação, que outras ações teriam que ser desenvolvidas com a população para que ficassem mais claros os tipos de violência que a mulher sofre hoje? Eu acho isso extremamente importante. Quando a gente pensa na prevenção ou na promoção de relações que diminuam o uso da violência, nós temos que pensar desde o processo de sociabilidade, processos educativos e depois processos de convivência. Nós não educamos os nossos filhos para termos uma sociabilidade mediada pela não violência. Nós educamos os nossos filhos sempre a estar respondendo com atos de violência. Isso é uma coisa que precisa acabar. A educação para a sexualidade nas escolas, que é extremamente negligenciada no nosso país, que assim como a história agora da Escola Sem Partido, também estão tirando todas as outras discussões transversais de extrema importância para ser discutido no processo educativo, como a educação para a sexualidade, a questão para o respeito para com as mulheres, crianças, idosos e uma convivência mais saudáveis entre os consensos sociais que estão colocados. E dentro dos consensos sociais que está colocado que dentro de um ônibus não é para um homem ejacular numa mulher que estava distraída, não sei se voltando do trabalho ou não, mas de qualquer forma a gente sente que isso é responsabilidade da sociedade e do Estado. Embora eu penso que também podemos alertar as mulheres que estamos vivendo num Estado negligente, que não se preocupa com a segurança das mulheres e que ao sair na rua elas estão sim ameaçadas o tempo inteiro. Então a gente precisa estar um pouco menos distraída. No entanto, eu não sei se é este o caminho, porque o caminho me parece ser mais educativo, mais de sociabilidade e de punição aos agressores e às pessoas que cometem esse tipo de ato. Eu acredito que são esses caminhos. Professora, eu agradeço a sua presença hoje aqui com a gente. Eu é que agradeço pelo convite e espero ter contribuído para o debate sobre a questão da diminuição da violência contra a mulher. Muito obrigada. Com certeza, professora. Por hoje é só, mas antes uma dica para quem quer se divertir hoje à noite. O Sesc traz o show do Figueiroas com a sua Lambada Indie. Fenômeno na internet, o duo de Maceió conquistou o público com o visual escrachado, o bom humor e as letras minimalistas. O show começa às 9 da noite e a entrada é de graça. Quer rever essa e outras edições do Unesp Notícias? Acesse o site da TV Unesp ou a página no Facebook. Fique então com o Show do Figueiroas e eu espero você amanhã. Tchau!